Dentre tantas figuras importantes no navio Baleia Negra que parte em direção ao continente escuro, a máfia Rayleigh se destaca. Porém, existe um segredo dentro da família Rayleigh que ninguém está percebendo, algo mais assustador do que a própria Morena. E quando você entender o que é o órgão, sua visão de Hunter x Hunter nunca mais será a mesma. Porque e se eu te disser que a base da Rayleigh não é um lugar, mas um corpo vivo? Que Morena pode ter sacrificado mais do que sua própria vida para dar forma ao órgão, que não é um seguidor, não é uma função e talvez nem seja humano. A verdade por trás desse nome facilmente esquecido é tão absurda que talvez Togashi nunca pretendesse que a gente descobrisse. Quer saber tudo sobre o mistério do órgão da Rayleigh? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô empolgado porque esse mistério aqui é brabo. O órgão da família Rayleigh. Tenho certeza que 99% de vocês aí nunca ouviram falar disso ou já esqueceram. Afinal, é tanto personagem no arco da sucessão, é tanto diálogo que isso facilmente acaba sendo perdido. Ainda mais porque traduções podem ter esquecido de colocar a menção de algo muito importante. O Coringa de Morena. Algo chamado o órgão, ao qual ele está montando para completar o seu grande plano. O que é o órgão? Vai te surpreender. Assiste esse vídeo até o final, porque vai explodir sua cabeça. Se você é novo no canal, aí faz igual o Toguro, vai na maciota. Agora se você já é um Hunter nível 3 estrelas, igual o Jim Freaks que não abandona o filho, deixa o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o plano final de Morena, o órgão da família Rayleigh. Então vamos lá, meus amigos, eu sei que vocês estão confusos, tá? Porque entre toda essa imensa trama que envolve não só a Guerra de Sucessão, com tantos príncipes, guarda-costas, a máfia Rayleigh e a própria Morena Puro, é muito fácil perder o que eu considero o maior mistério que envolve a organização da máfia Rayleigh, que é o órgão. O termo órgão surgiu diversas vezes durante as reuniões da família Rayleigh. Inicialmente, Morena pediu a Mativer, que é um dos seus seguidores, que acompanhasse o Dogman para sequestrar guardas de Tseridoni para vigiar seus movimentos, mas o Mativer ele recusou, dizendo que preferia ser o órgão no lugar disso. Durante uma incursão de Rinhig e Nobunaga na caça aos Rayleigh, mais uma vez, eles acabam achando uma das salas protegidas deles, onde basicamente nada lá dentro parece funcionar contra os integrantes da Rayleigh. Durante o confronto, Perigord, que é outro seguidor Rayleigh, tenta testar seus poderes contra os ataques de Rinhig, mas Orarge bloqueia o ataque e lembra de que ele já foi escolhido para ser o órgão e que Morena lhe disse para manter a cabeça abaixo. Isso também acaba sendo mencionado mais tarde por Rinhig e Nobunaga. Depois de visitarem esse esconderijo da Rayleigh, eles acabam comentando que precisam ter muito cuidado com duas coisas: a habilidade de Morena e o órgão, seja lá o que isso signifique. Morena curiosamente expressou alguns objetivos adicionais quanto ao órgão. Primeiro, encontrar um guarda para vigiar os movimentos de Tseridoni e segundo, recrutar especialistas ainda não despertos. Borgsen preenche ambos os requisitos porque é guarda de Tseridoni e também potencialmente uma especialista. E aqui Morena explica a Borgsen que ela é compatível com o perfil de doadora de órgãos, ou seja, ela os completa. Então Morena precisa encontrar um especialista para completar o ciclo e possivelmente fazer algum tipo de ritual NEM, porque existem aprimoradores como Dogman, transmutadores, conjuradores, emissores e manipuladores dentro da máfia Rayleigh, mas apenas um especialista, a própria Morena, que não pode preencher esse requisito e por isso ela deseja outra especialista para completar o ciclo, e você vai entender por que não pode ser a Morena já já. Bom, ela comenta que se o Dogman for bem sucedido em encontrar um especialista, isto marcaria o começo do fim. Então o que seria esse órgão ao qual parece ser o plano supra de Morena para completar a sua vingança contra o mundo? Eu acredito que o órgão seja um tipo de construção simbiótica de NEM mais perigosa do que qualquer usuário de NEM individual e que necessite da contribuição de todos os tipos de usuários de NEM para o seu funcionamento, ou pelo menos
o seu despertar, onde a pessoa escolhida fica como um órgão e se torna o coração disso. Ao que tudo indica, quem quer que seja responsável pelo órgão pode ser redesignado e é importante que essa pessoa permaneça no esconderijo e continue protegida. Isso acaba sendo corroborado pelo fato de Mativer pedir para ser o órgão em um capítulo e no seguinte ser entendido que se trata de Perigor, um dos seguidores de Morena que já foi escolhido para se tornar o tal órgão, enquanto a equipe até o repreende por não ser cauteloso durante a invasão de Nobunaga e Hinhige. Além disso, Mativer pede para ser o órgão em contraste com a ideia de sair para recrutar um dos guardas de Tseridonri. Então eu imagino que o órgão ele seja fundamental para quem tiver a habilidade nem de manter o esconderijo, ou seja, uma vez designado deve permanecer lá e sobreviver. Isto me leva a pensar de forma macabra que o esconderijo da Rayleigh é o próprio corpo de Morena Prudo, como Covil do pai em Fullmetal Alchemist. E por isso que o esconderijo da Rayleigh segue essa aura mística de parecer algo vivo. Então, seguindo o fato que nem Morena e nem o órgão possa sair dali, eu acredito piamente que a Morena já morreu. Sim, quando o navio Baleia Negra zarpou, o corpo de Morena morreu, de forma semelhante ao de Hawkenberg, que o corpo morreu, mas ainda está vagando por aí em outros corpos. Então, qual que é a sacada aqui, galera? Morena possivelmente sacrificou o seu corpo para construir o esconderijo da Rayleigh e por isso é super difícil de encontrar eles. Porém, sua alma sobreviveu por algum contrato NEM e só pode assumir uma forma humana quando dentro da sua base, monitorando tudo. O mais insano de tudo é que após menções sobre o órgão da Rayleigh, o Togashi faz questão de sempre mostrar alguns painéis sinistros de túneis que são frequentemente associados à base da Rayleigh. Por que o Togashi incluiria esses painéis tão obscuros e macabros? Eu acho que esses são os locais reais da base Rayleigh. Os cômodos que abrigam o pessoal da máfia são espaços NEM muito parecidos com a sala 1013, que é criada pela besta NEM do Príncipe Maranhão, que tem o poder de criar uma barreira espaço-temporal ao redor da sala 1013, que é onde Maranhão está. Então quem entrar vindo de fora nessa sala é transportado para uma sala alternativa e vazia. Atualmente, Nobunaga, Feitan e o Finks eles suspeitam que a base da Rayleigh fica entre a segunda e a terceira camada do navio Baleia Negra e é lá que a Morena está agora. Só que eu acredito que a base seja móvel, ou melhor, portátil. Trata-se de uma criatura gigante transformada a partir do corpo de Morena. E a conversa misteriosa sobre órgãos, isto se refere às salas específicas da base Rayleigh. Cada sala associada a uma condição ou habilidade NEM especial ativada pelos membros escolhidos por Morena. E é por isso que os órgãos não podem sair da base. Quando Feitan e Nobunaga partem para onde Morena está, Kenny, que é um subchefe da família Char, ao que parece é um traidor porque ele tem proximidade com Morena. Porque assim que a trupe parte para o esconderijo, o Kenny pondera que Morena tem um problema. Ele teme que as aranhas a encontrem muito antes do esperado e em seguida revela que isto acelera consideravelmente o cronograma e que talvez Morena precise usar o seu Coringa. O Coringa, galera, pode ser um cômodo na base, um organismo comparável ao estômago dessa criatura viva, como mostrado nessa sala aí que surge bem na parte da trupe e que é enorme. Talvez isso seja de fato o estômago de uma criatura. Eu acredito que sim, tem um motivo pro Togashi dar tanto espaço e atmosfera nesse cômodo. Então a trupe pode acabar perdendo alguns membros aí. Esse pode ser o Coringa da Morena. A Morena ela tem uma imagem muito semelhante a Jesus, né? Por conta da sua coroa de espinhos, que é uma relíquia religiosa da crucificação de Jesus, dada a ele por outros para marcá-lo, de forma depreciativa como o rei de um grupo inferior de pessoas. Eu creio que isso seja realmente feito por Togashi para criar a conexão de que Morena se deixou matar voluntariamente para dar aos seus seguidores a opção de purificar este mundo e a si mesmo. Partes do corpo de Morena estão espalhadas por todo o navio Baleia Negra e esta pode ser a condição verdadeira e final do contágio. O caminho para se tornar um membro zero, se comprometer totalmente e acreditar na necessidade de destruir o mundo. Para isso você deve abandoná-lo, se tornar um com a própria Morena. Morena, né, lembra bastante também a imagem do fantasma vingativo do folclore japonês chamado Onryo, que é um tipo de fantasma que se acredita ser capaz de causar danos no mundo dos vivos, ferindo ou matando inimigos, ou até mesmo causando desastres naturais para se vingar e reparar os erros sofridos em vida, levando consigo aí o espírito dos seus corpos moribundos. E essa lenda do Onryo é dito que absorve os espíritos das suas vítimas e é muito paralelo à facção Rayleigh que obtém poderes através de assassinatos, né? Há também o comentário
cenário social de que a origem da Onryo vem de um tipo de violência comumente direcionada a mulheres, e o medo social da vingança das mulheres injustiçadas é a base da existência da Onryo, basicamente a origem da Morena. Então eu imagino que a Morena tenha pedido aos membros que a matassem brutalmente, espalhassem sua carne e sangue nos túneis sinistros que Togashi nos mostra diversas vezes, e depois os membros entram nesse espaço nem onde Morena foi ressuscitada. Lembra, ela é uma especialista, a especialista faz coisa totalmente fora da lógica, condiz bastante inclusive com a loucura dela, né? Isso fica mais assustador quando você conhece o mangá de terror Tomie, de Junji Ito, fica até recomendação aí, tá? E é uma espécie de releitura do conto do Onryo. O corpo da Onryo é dilacerado e transportado, e é como ela continua se regenerando e se espalhando para diferentes lugares, multiplicando-se, muito parecido com o que a Morena pode estar fazendo agora. Outra coisa, né, mais um paralelo insano aqui. Morena diz que foi marcada como carne no carnaval de Kakin, e seu ato de passar sua saliva para os seus seguidores como iniciação lembra muito o costume do cristianismo chamado Eucaristia, que é um sacramento cristão central celebrado na missa, onde fiéis recebem o corpo e o sangue de Cristo na forma de pão e vinho, com Morena na forma de carne e saliva. Então eu acredito que Morena, galera, está buscando algum tipo de ritual de ressurreição do seu corpo, fundindo ele a todo o navio Baleia Negra, um construto onde ela não pode ser ferida com os membros da Rayleigh se tornando os órgãos que o movem. A noite anterior à sua crucificação, ele deu pão e vinho aos seus discípulos. Passagens do Novo Testamento afirmam que ele os ordenou a fazerem isso em sua memória, referindo-se ao pão como seu corpo e ao cálice de vinho como o sangue da sua aliança que é derramado por muitos. Se as palavras de Henhing estavam certas e o órgão é o motor desse inferno vivo, então a verdade é cruel. Morena nunca deixou a Baleia Negra. Ela é o navio Baleia Negra. Seus seguidores não a protegem, eles a mantêm respirando. E quando todos os órgãos estiverem completos, o que surgirá não será uma gangue, nem uma família, mas uma criatura final que Togashi vem insinuando desde o início. E se Morena realmente se tornou a carne e a alma desse labirinto vivo, então a Rayleigh não segue uma líder, segue uma divindade profana. E quando esse corpo adormecido respirar outra vez, o mundo não testemunhará uma guerra, mas o ascender de um novo pesadelo. Olha, sendo bem sincero, dado as proximidades que o Togashi vem colocando aqui Morena com a coroa de espinhos, eu acho que ele está preparando algum tipo de ritual de ressurreição do mesmo nível, obviamente totalmente pervertido, do jeito que só um pesadelo pode nascer. E sim, eu acredito que os focos do Togashi, e o Togashi é muito bom nisso, tá? Um exemplo muito simples que eu vou dar pra vocês, quando estava passando os Zodíacos, ali o arco dos Zodíacos, que tínhamos o traidor, o Macaco e o Pariston, que eram os traidores, o Togashi ele desenhou uma capa com todos os Zodíacos e colocou tanto o Pariston e o Macaco com a mão pra trás. Ele gosta de deixar umas dicas meio que spoilers, e essa parte dele mostrar essas salas obscuras a todo momento que o órgão é mencionado, mas a dificuldade do esconderijo da Rayleigh, de ninguém ser ferido, de parece que tá mudando de lugar. Eu acho que a Morena realmente cedeu o seu corpo, a sua carne, para criar algo a mais, muito parecido com o Fullmetal ali. Eu iria muito para essa linha, eu acredito que isso vai acontecer e casa muito bem porque vai ser um baita de um plot twist. Imaginem o estômago dessa criatura abocanhando todo mundo que está nos pisos inferiores do navio. Lembrem, 200 mil sacrifícios. Talvez não seja para o Império Kakin, talvez seja para a própria Morena. E você, o que acha? O que você acha que é o órgão? Já chegou a ver isso aí? Tem alguma teoria sobre isso? Coloca nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui.